Vamos iniciar aqui então a nossa 56ª aula da série da ensacadora de silagem. Então na última aula a gente parou na peça, aliás, na montagem 036, a gente não concluiu ela, agora nessa aula aqui a gente vai concluir. Então antes da gente começar eu queria dar alguns recados bem rápidos. O primeiro é o seguinte, para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Método Medinger, onde eu ensino todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos no SolidWorks. Então, se você quer se tornar uma pessoa 100% capaz de projetar de verdade no SolidWorks, eu tenho esse curso Método Medinger. E o que acontece é o seguinte, ó, muitas pessoas, e a grande maioria dos cursos que a gente vê por aí, eles te ensinam a mexer no SolidWorks. O que é mexer no SolidWorks? É você entrar no SolidWorks, você desenhar peças simples, você utilizar todos os recursos. Mas a grande maioria das pessoas que fazem esses cursos e aprendem a mexer no SolidWorks, elas não sabem projetar, que é você sentar na frente do computador e criar solução para um projeto. Então eu sempre falo que o SolidWorks ele é só uma ferramenta. Então não adianta você aprender só a utilizar ele, você tem que aprender a projetar de verdade. E dentro do método Medinger eu te ensino a projetar de verdade no SolidWorks. Por quê? Porque lá você vai aprender não só a mexer no SolidWorks, não só a utilizar o SolidWorks. Você vai aprender a como pensar para projetar, como que eu tenho que pensar para criar uma peça para um projeto, como eu tenho que pensar para criar uma montagem para um projeto. Como é que eu organizo profissionalmente um projeto no SolidWorks para detalhar esse projeto, para entregar ele para a produção. Então não é simplesmente você aprender a mexer no SolidWorks, você tem que aprender a projetar de verdade. Então lá dentro do método Medinger, você vai aprender a parte de pensamento para projetar, depois modelagem no SolidWorks, montagem, simulação aplicando cargas e detalhamento 2D. Então lá eu simulo como se um cliente tivesse entrado em contato comigo, solicitando um projeto mecânico, e aí eu aplico a minha metodologia e crio a solução para o projeto, mostrando o passo a passo, ou seja, a parte de pensamento para projetar. Depois modelo, monto, simulo e detalho esse projeto mostrando todo o passo a passo mesmo. E acontece que eu abro poucas turmas do método Medinger ao longo do ano. Então se você tem interesse de entrar numa futura turma, vem aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link do método Medinger, você clica nesse link, você vai cair numa página, nessa página você se pré-cadastra e aí quando eu for abrir uma nova turma você vai ser notificado da abertura dela, tá bom? E o outro recado que eu queria dar é para você se inscrever aqui no canal. Então se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado quando eu abrir. Aliás, para você ser notificado quando eu postar novos vídeos aqui no canal. Bom, então vamos lá. Já estou aqui com o SolidWorks aberto e a montagem 036, a de referência, é essa aqui, ó. Essa aqui é a 036. Então é esse funil aqui que a gente está fazendo. Então a gente vai vir aqui em abrir no SolidWorks, vamos aqui na área de trabalho, na pasta do nosso projeto, eu vou abrir a 036. E aqui está a 036. Bom, a gente parou, a gente colocou a 112, as duas, a 113, a 114, a 115, que são essas quatro que tem no cantinho ali, e a 116, que é essa aqui, ó. Bom, a 116, ela ficou aqui, ó. Ela tá diferente aqui o ângulo dela. Então, se eu olhar aqui um ângulo, ela tá com o ângulo 67,18. Aqui, ó, tá vendo? Ó, que tá errado aqui. Ali ela entra para dentro, ó. E na de referência, ela é essa aqui. Então, se eu medir aqui, daqui até aqui, 57,72 é o ângulo. Então, não sei porque, provavelmente que eu copiei da outra, acabei esquecendo de modificar. Então, eu venho aqui na 016, na 116, eu abro ela e venho aqui em editar esboço. O que eu posso fazer, ó? Eu vou tirar essa medida aqui e vou vir aqui em dimensão inteligente e vou colocar o ângulo daqui até aqui, ó. 57,72. Pronto. Confirmo aqui. Salvo.
e fecha. E agora o que aconteceu? Pronto. Se eu fizer um corte aqui, ó, eu vou exibir o plano, ó, esse plano aqui. Vou selecionar esse plano e vou fazer um corte. Aqui, ó, vista de seção. Ó. Vou dar OK. E aí eu consigo ver. Perfeito, ó. Olha ali, ó. Pronto. Tá ali ela. Não, mas essa aqui é de referência. Eu tô olhando ela errada. A nossa é essa aqui, ó. Ó, vou exibir o plano, vou selecionar esse plano e vou vir aqui em vista de seção. Vou dar OK e vou ocultar. Olha ali, ó. Perfeito, ó. Agora deu certo. Bom, a 116, ela é essa aqui. Então tem essas 3 unidades dela. 3 aqui, então tem 3 do outro lado também. Então eu posso espelhar depois. Mas eu tenho que colocar essas outras duas aqui. Deixa eu ver qual é a distância de centro dela. Então daqui até aqui, 187,99. 188. Então eu posso dar um padrão linear para cá e outro para cá. Mas eu vou colocar ela manualmente, que é mais fácil. Então eu pressiono CTRL, mantenho o CTRL pressionado. Quanto mais a gente praticar, mais a gente aprende. Então deixo aqui, ó, puxo para cá e faço uma cópia. Então você entendeu o que eu fiz? Eu pressionei CTRL, mantive CTRL pressionado e arrastei essa peça para cá e aí ele faz uma cópia. Então posicionar, seleciono essa face, essa aqui coincidente. Agora essa face, essa aqui coincidente. Deixa eu ver se ele tem algum plano, não tem. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar essa face aqui. O ideal era posicionar sempre o centro da peça, tá? O que é o certo? O certo é abrir essa peça. Ela não tem nenhum plano que corte ela ao meio, tá vendo? O plano fica aqui, ó. O que pode ser feito? Vem aqui em recursos, geometria de referência, plano. Então seleciono esse plano, esse aqui, e o que acontece? Ele cria um plano no meio dela. Confirma. Então orientação de vista, isométrica, e vamos salvar. Ó. Agora eu venho aqui em exibir planos e tá ali o plano que a gente criou. Então eu poderia muito bem posicionar essa peça com relação a essa face aqui, o 188. Mas o ideal é posicionar sempre o centro. Por quê? Porque se eu for modificar, por exemplo, a espessura dessa peça, olha que interessante. Se eu modifico o centro daqui a... Vamos dizer que o projeto, eu quero que o centro dessa peça fique igual ao centro dessa, tá? Mas eu não utilizei o centro dela para posicionar, eu utilizei essa face com relação a essa face. Se eu posicionar essa face com relação a essa face, e eu, por algum motivo, modificar, por exemplo, a distância dessa peça aqui, ó, a espessura dessa peça, o que vai acontecer? Depois a distância de centro a centro não vai estar correta, porque eu posicionei essa face com essa face. Conseguiu entender isso? Então, assim, sempre procura posicionar o centro da peça, porque aí se você modificar a espessura dela, alguma coisa, a distância de centro a centro vai continuar. Geralmente nos projetos o que importa é centro a centro. Porque, por exemplo, se eu medir daqui, ó, essa peça aqui, ó, por exemplo. Então, geralmente o que é importante é sempre o centro dela. A distância entre centros das peças. Não a distância de uma face a outra. Claro que depende do projeto, depende da peça, depende de tudo. Mas, geralmente, é assim, tá? Então, ó, se eu colocar o centro dessa peça com o centro dessa peça, distância de 188. Ok. E ocultar, agora eu pressiono Ctrl, deixo aqui, clico aqui com o botão esquerdo e arrasto para cá. Posicionar, seleciono essa face. E essa aqui, coincidente. Agora essa face, essa aqui, coincidente. Exibo os planos, daqui até aqui.
distância de 188. Pronto. E agora tem essa aqui que é a 172. Deixa eu ver que distância ela está do centro aqui, ó. Vamos ver o centro dela com o centro aqui da montagem, 102,86. E a outra provavelmente a mesma coisa, 102,86. E essa aqui é a 117. Então vem aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. E vou pegar aqui lá na área de trabalho, na nossa pasta, a 117. E vou clicar aqui. Então posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui, coincidente. Ok. Agora essa face. Essa aqui, coincidente. Agora eu exibo os planos. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa peça aqui também, a 117. Eu vou criar um plano nela, ó, recursos, geometria de referência plano. Então daqui até aqui, olha ali, ó, já criei o plano. Então orientação de vista, isométrica, e vou salvar. Agora eu venho aqui, posicionar, daqui até aqui, eu não lembro quanto é que era. Acho que era 100... eu não lembro, acho que era 82, alguma coisa. (102,86). A montagem, posicionar, desse plano até aqui, distância de 102,86. Pressiono Ctrl, mantenho pressionado, deixo aqui e arrasto para cá. Posicionar, seleciono essa face. E essa aqui, coincidente, ok. Agora essa face. Essa aqui, coincidente. E aí eu venho aqui exibir. Desse plano até aqui. 102,86. Ok. E vou fechar e vou ocultar. Então, orientação de vista. Isométrica. Agora, eu vou vir aqui exibir os planos. E eu vou espelhar. Então, vem aqui em montagem. Padrão linear de componentes, espelhar componentes. Plano de espelho. Então, vou selecionar esse plano aqui. Componentes a espelhar. Essa peça. E essa aqui. Então, eu selecionei esse plano e vai espelhar para lá. Ó. Ok. Tá lá as duas peças. Ó. Aqui e aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, padrão linear de componentes. Espelhar componentes. Plano de espelho. Agora vai ser esse plano aqui. E componentes para padrão, para espelhar, ele tem alguns setados aqui. Eu vou clicar com o botão direito. Bom, ele pré-colocou eles ali, mas eu não vou utilizar eles, ó. Então, vou selecionar essa e essa. E vou dar OK. Vou ocultar aqui, ó. Eu tô achando, deixa eu fazer um teste aqui, uma coisa. Ó, ele duplicou aqui o espelhamento, ó. Olha só que interessante, vou dar um Ctrl Z, ó. Quando eu colocar aqui em orientação de vista isométrica, o que acontece? Isso aqui é uma coisa interessante, tem que cuidar, ó. Eu coloquei essa peça 117 aqui, tá vendo, ó? A 116, essas três, né? Porém, quando eu fui espelhar, talvez eu não vi ali quando eu fui fazer, mas por algum motivo, na 116 ele não fez isso, ó. Mas na 117, o que acontece?
Ó, no primeiro espelhamento que eu fiz, ele pegou essa 117 e essa aqui e jogou para lá. Ok. No segundo espelhamento, ele deixou setado também as peças 117, ó. Tá vendo? Ó? Não sei por que motivo, ó. Então eu vou vir aqui com o botão direito nelas e vou excluir, ó. Posso vir aqui, excluir. Vou excluir todas as 117. E deixar só a 116, ó. Agora se eu ocultar aqui, não tem outra peça embaixo, ó. Entendeu? Então, quando eu fui fazer o espelhamento, eu vim aqui em recursos, espelhar componentes, ele tinha deixado setado aqui aquelas peças. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes o SolidWorks ele engana a gente. Ele deixou setado ali. Então, quando eu fui fazer o segundo espelhamento aqui, por algum motivo ele tinha deixado setado essas peças aqui, ó. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, é isso. Tá? Mas só cuida, toma cuidado com isso, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, só fazer um teste aqui. Tá, não, é ok. Bom, então é isso. Então aqui está a nossa montagem, espelhada já. Eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, vou selecionar aqui todas as 115, ó, botão direito. Adicionar a nova pasta, 115. Vou selecionar as três 116, botão direito, adicionar a nova pasta, 116. Selecionar as duas 117, botão direito, adicionar a nova pasta, 117. E pronto. Tá aí a nossa montagem. Vou salvar. Então acontece o seguinte, essa montagem aqui, ó, essa peça, essa e essa, é tudo soldado entre si aqui. Então vai solda aqui, ó, em todo a extensão dela aqui. Vai solda aqui por fora também pode soldar. Na verdade é o seguinte, ó, se fizer uma solda bem feita aqui por dentro, não precisa soldar por fora. Pode deixar assim, tá? Claro que dependendo tem que ver como é que vai ficar o acabamento disso aqui na prática. Daqui a pouco vale a pena soldar aqui e lixar, né? Para dar um acabamento, tá? Mas tem que observar. Claro que é retrabalho, né? Tudo que tiver que lixar é retrabalho que tem que fazer, desbastar. Então vai solda aqui. Aqui nessa peça vai solda aqui em todo o entorno aqui, ó. Do outro lado também. A gente fala fazer um lagarto aqui, né? Fazer um cordão de solda, um cordão aqui, um cordão aqui. Esteticamente fica feia essa peça. Então aí o que eu faria? Eu soldaria toda ela, tá? Vai mais tempo, vai material, vai solda, vai gás, mas esteticamente fica muito bonito. Eu sou uma pessoa que quando eu faço os meus projetos, eu procuro zelar muito pela estética do projeto, de olhar assim, achar o projeto bonito. Então eu procuro cuidar bastante disso. E não só quando eu vou fazer os meus projetos, quando eu vou comprar uma máquina, um equipamento, alguma ferramenta, alguma coisa, a estética para mim ela soma bastante. Então é uma coisa minha, né? Cada um tem as suas preferências, o seu gosto, mas a estética para mim é uma coisa que soma bastante, tá? E bom, então aqui vai solda em todo o entorno, desse lado, do outro lado, aqui também, solda aqui, solda do outro lado, tá? E vamos salvar. Está pronta a nossa montagem 036. E esse funil aqui é um funil que você pode utilizar ele em vários tipos de projetos, tá? Não é só nesse projeto aqui não. Esse funil aqui pode ser utilizado em vários projetos que você for fazer. Então, olha só, fazendo uma série aqui, você aprende várias coisas que podem ser utilizadas, inclusive replicada em outros tipos de projetos. Bom, vamos ver qual é a 035. Aqui está ela.
Eu acho que é essa aqui. Não, essa aqui é 0,37, a gente já fez. Aqui, ó, é do outro lado. Essa aqui é 0,38 que a gente fez, 0,35. É essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui em azul mais fraco é a 0,35, ó. Que faz parte da proteção aqui também do funil, né? Do nosso projeto aqui. Deixa eu só ver a posição dela. Ela vai assim, ó. Essa aqui é a posição dela. Mas vamos ver como é que eu fiz ela. Tem que cuidar com essa peça que tem lado. Assim como na outra montagem lá tinha lado, essa aqui também tem. Então vamos aqui em novo. Montagem. Ok. Eu não vi qual é a primeira peça. A primeira é 108. Que é essa de baixo aqui. Então vamos inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. E lá na área de trabalho. Vou pegar a 108. E vou lá clicar aqui, ó. Então, orientação de vista isométrica. Eu tinha que verificar se o lado dela está correto. O raio, o lado do raio é para cá, ó. Então tá ali, ó, o lado do raio tá para cá. E lá não tem raio. Então tá correto. Então a próxima peça é a 109. E aqui está ela. Então a distância daqui para cá dá 1,33. Então vamos aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 109. Essa peça que eu clicar com o botão direito em cima dela e vou girar ela. Só agora tem que ver se esse lado aqui dela está correto. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou posicionar, vou selecionar essa aresta. E essa aqui já encontramos coincidente, ó, ok, agora essa face. E essa aqui, distância de 1,33. Ok. E aqui sobrou quanto? 1,91. 1,8, ó. Não deu bem exato. Mas vamos montar ela e depois quando a gente for fazer a montagem lá principal, onde vai essa peça aqui, aí lá a gente ajusta, tá? Então não tem problema. Bom, eu vou colocar agora essa peça aqui, que é a 110. Então vir aqui montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar 110.
E vou largá-la aqui, ó. Então, posicionar, selecionar essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Ok. Agora essa face. E essa aqui. Ok. E agora eu vou ver aqui qual é a distância. Tá aqui. Até aqui 95,03. Aqui até aqui, distância de 95,03. Duzentos e vinte e um vírgula oitenta e quatro. 221,84. Então, ó, montagem. Padrão linear de componentes. Aqui a gente pode dar um padrão. Ó. Então, vou selecionar aqui a direção. Essa aqui. Vou inverter, vou colocar para lá. Ó. Então, a distância 221,84. Componentes para padrão. Essa peça aqui. Ó. Então, vou colocar 4. Ó. E vou confirmar. Pronto. E agora, essa peça aqui. Que é a 111. Então, vir aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 111. Vou largá-la aqui, ó. Então, vou girar assim, posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos coincidente, ok. Agora, vou selecionar essa aresta. Essa aqui já encontramos coincidente. E agora essa face. Pode ser essa aresta aqui. Acho que ele não vai deixar. Ó. Deixa eu ver como é que ela está posicionada aqui. Tá, já sei qual é. Ó, ela está posicionada assim, ó. Posicionar. Seleciona esse vértice aqui, esse ponto, na verdade não é um vértice, né? Isso aqui não é um vértice, é um ponto ali, ó, de intersecção. Então aquele ponto e aqui, ó. Já encontramos coincidente. Ok, e vou fechar. Pronto. Então aqui vai solda nessa peça aqui dos dois lados. Lembrando que tem a opção de fazer só um cordão de solda, por exemplo, aqui, ó, faz um cordão aqui, solda aqui embaixo, ó. O que dá para fazer? Solda aqui embaixo, solda aqui e solda aqui e faz um cordão de solda aqui em cima, dos dois lados, né? E outro no meio aqui, ó, e outro aqui embaixo. Então não há necessidade de soldar toda ela, mas é aquilo que eu falo. A estética fica mais bonita, né? Soldando toda ela fica uma estética melhor. Então gasta um pouco mais de solda, tempo, gasto, tudo. Se eu soldar com MIG, no caso, né? Mas fica um projeto mais interessante, tá? Fica mais bonito o projeto aqui, tá? E aqui também, ó. Pode soldar em toda a parte de baixo aqui, essas duas aqui, ó. Lembrando que também pode fazer só um cordão se quiser, ou soldar toda ela. E essa aqui, solda aqui, ó. Aqui vai solda. E aqui também pode solda, ó. Só que talvez essa solda aqui tenha que dar um acabamento, porque ela vai encaixada na outra, lá não pode ficar ressalto aqui. E lembrando que essa questão da solda vai tudo especificado no detalhamento 2D. Lá no detalhamento 2D
a gente coloca a simbologia de soldagem lá, dizendo qual tipo de solda vai, qual comprimento, qual altura, enfim, tudo vai especificado lá. Lembrando que isso é ensinado no método Medinger, lá no módulo de detalhamento, onde eu detalho todo o projeto que é abordado dentro do curso, inclusive é um projeto inovador que não existe no Brasil, mas tudo que é abordado lá dentro aliás, a simbologia de soldagem é abordada lá dentro do curso, tá? Tem lá no módulo de detalhamento, tem toda a parte de simbologia de soldagem também. Bom, então é isso. Vamos salvar aqui essa montagem. Não tem peça igual aqui. Vou selecionar 0,36, só para pegar o código dela, vou botar aqui 0,35. E vou salvar. Salvei e vou fechar. Pronto. Então, último recado, para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se, se inscreva, tá? Tem também meu Instagram e meu Facebook, pode me seguir lá, você vai gostar bastante do conteúdo que eu ensino lá, bem legal o conteúdo. Eu ensino na prática lá, falo sobre projetos, eu falo sobre tudo, solda, usinagem, lá no meu Instagram e no meu Facebook. Então são vídeos curtos, mas com muita informação técnica. Tem também meu site, se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. E, bom, e tem o método Medinger. Se você quer se tornar uma pessoa 100% capaz de projetar de verdade no SolidWorks, tem o método Medinger, tá bom? Link aqui na descrição também. Então, forte abraço e até a próxima aula.